A gente vai fazer aqui o scout da contratação, talvez que tenha sido, na minha opinião, pelo menos, a melhor até agora, tá? Para mim, Dodô é o jogador diferente que o Náutico trouxe. Enfrentou uma concorrência de outros times. Se eu não me engano, o Novo Horizontino tentou muito o jogador também, e o projeto que o Náutico apresentou agradou mais ao jogador e aos empresários também, né? E a negociação fechou. Dodô, ele pertence ao Coimbra, time daí de Minas Gerais, chapa, que tem um projeto de base bem forte, assim. Parece ser bem organizado o projeto, e ele vinha num ritmo de empréstimo. Ano passado já tinha jogado a Série B na Ponte Preta, teve uma passagem até boa, assim, fez 8 gols, 2 assistências. Na ponta ele jogava mais como um ponta esquerda, e no Vila Nova esse ano ele jogou a Série B, foi basicamente titular aí na metade dos jogos. Teve alguma oscilação durante o campeonato, mas dá para dizer que era um titular da equipe, se você pegar o geral da competição. Dodô é aquele cara, aquele meia baixinho. Uma alegria você ver esse tipo de jogador virando meia, tá? Porque, geralmente, quando o jogador é rápido, baixinho, joga para ponta. E aí foi o que até começou na carreira ali na Ponte Preta, quando ele fez a primeira Série B. Ele já tinha sido jogado para ponta, jogou, fez gol e tal. Só que esse tipo de jogador, ele é diferente jogando por dentro. Ele tem um raciocínio diferente, ele tem a capacidade de condução, de drible, que agrega muito quando ele joga por dentro. E Dodô tem uma característica específica nele que, para mim, é o que me salta aos olhos, assim, que é a capacidade de domínio que ele tem. É um cara que perde muito pouco tempo dominando a bola. Assim, é um domínio orientado quase sempre de uma forma assim muito muito boa, consegue ter controle sobre a bola, consegue dominar e partir para a condução, dominar e já achar um passe rápido, um passo para frente, porque é um daqueles jogadores que é completamente assim vertical. Ele pega a bola e erra, óbvio que erra. A gente está falando aqui de um jogador promissor, mas de um jogador que é da Série B, que ainda está se consolidando como um jogador de Série B, para falar a verdade. Então, obviamente, aqui a gente está falando características principais, mas que tem um nível de erro naturalmente, né? A gente não está contratando um jogador de um extra classe, não. Então, assim, você tem muitas características dele que são muito boas para o meia. Eu enxergo ele muito como um organizador de contra-ataques. Eu vejo ele, quando ele recebe essa bola numa transição, fez muito isso no Vila Nova, ele consegue escolher o momento certo de dar um passe, ele consegue achar os pontos, passando em velocidade, consegue acelerar ele mesmo, se for preciso, se for necessário, conduzindo. Então, eu vejo ele muito dessa forma, ao mesmo tempo que ele consegue também auxiliar naquele último passo. Ele tem essa tentativa de dar esse último passe, tem um pouco mais de dificuldade se você pegar aí o número de assistência dele. Esses números são da Série B, são 4 assistências no campeonato. É razoável o número, mas 3 dessas 4 foram de escanteio. Então, dá para ver que não é o cara do último passe, não é o cara que vai deixar necessariamente o cara para fazer um gol. Até faz, mas não foi a característica principal nessa Série B. O Júnior, e casa com um cara que tem o último passe, né? Que é Juninho, né? Sim, assim, ele casou muito com o Todinho, já no Vila Nova. Casa com o Juninho, que tem o último passe, tem a finalização também. Então, consegue achar um cara desse um pouco mais na frente para fazer. E aí, essa questão do passe, não é nem que ele não tente esses passes na cara do gol. Ele só ainda não conseguiu traduzir isso em número. E aí, você não consegue traduzir em número, às vezes, por causa do seu companheiro.
Tem explicação. Esquema tático também, né? Esquema tático, os jogadores no ataque. Isso vai depender muito. Veja, se você pega um treinador que trabalha com as linhas um pouco mais baixas, vai só na boa, você vai ter menos quantidade de vezes a bola no ataque, e nessas quantidades de vezes que você conseguir botar a bola no ataque, vai ter menos jogadores no ataque. Então, vai ter menos jogadores livres para você ter a oportunidade de colocar alguém na cara do gol. Então, isso sempre vai afetar. Exato. E você vai ver, a gente vê no vídeo, que ele tenta fazer. Muitas vezes ele tenta colocar um cara na cara do gol, ele tenta aquele passe em profundidade, que é um passe mais difícil. Ele tenta fazer essas coisas. Ainda não chegou no ponto de assistência. Agora, eu não coloco assim, isso vai se repetir. Pô, eu acho que no Náutico ele tem condição de dar um passo à frente, por exemplo, e passar esse jogador. E aí a gente tem um jogador completo. Um meio-campo que tanto consegue organizar um contra-ataque, consegue ser aquele famoso meia de ligação, quanto o jogador, o pifador, o cara que vai dar um passo de profundidade, que vai dar uma bola cavada, que vai deixar o seu atacante na cara do gol. Então, é um jogador que tem muito boas características, ao mesmo tempo que ele ainda tem a evoluir. E tanto é que ele não foi, se você pegar ele no Vila Nova, ele teve inconstância. Não foi um jogador extremamente regular. Agora, era um jogador de 23 para 24 anos, na sua segunda Série B. Então, assim, tem justificativa para você não estar 100% encaixado. A gente não está falando de um cara que chega na sua maturidade máxima. Então, assim, eu espero que Dodô consiga dar esse passo à frente na carreira, consiga ser esse meia que vai contribuir com assistência, com mais assistências, e consiga continuar com sua condução, puxando seus contra-ataques, ajudando nesse quesito, porque se isso acontecer, aí sim eu acho que a gente vai ter um meia completo, porque além disso é um cara de bola parada, cobra escanteio muito bem. Eu digo que ele cobra falta, mas ainda falta. Assim, falta não é não colocaria como uma característica extremamente positiva, não. Não colocaria como média, assim. Ele tem a atitude de bater nas faltas. Fez até gol na carreira já, mas não colocaria como um ponto a se destacar. Agora, escanteio, ele bate muito bem escanteio. E faz bons cruzamentos também. E se você pegar os outros jogadores, a gente está tendo vários jogadores que têm como característica o cruzamento, tá? Vários jogadores mesmo. Eu acho que essa questão que na verdade, já vinha destacando a batida de escanteio de Dodô, que eu acho que, pô, a gente viu em 2021 como o Vinícius foi importante naquela bola no primeiro pau. E esse ano, mesmo que Patrick Alain, por vezes, se mostrou um bom batedor, vamos aqui enxergar o que de fato aconteceu. No segundo semestre, a batida de escanteio de Patrick Alain caiu demais. Caiu muito. Ele começou o ano batendo escanteio muito bem, mas depois ele não manteve. E quando ele não estava em campo, quem estava batendo os escanteios do Náutico era o Borges. Pô. Assim, então eu acho que é um ponto que a gente tende a crescer muito agora, tendo um especialista como o Dodô nos escanteios. E no meu Tem react ficou vários. muito claro essa característica dele, né? Ele participou. Eu não sei se foi impressão, porque o react é uma desgraça, porque é o tal do DVD, né? Então, mas me deu a impressão dele participar muito em lances de gol com bola parada, viu? Muito. Foi mais do que o normal. Ele deu 4 assistências na Série B, Chaco. 3 Essa bem agora. De escanteio. Nessa B agora. 4 assistências, 3 vieram de escanteio. E alguns gols saíram de tipo, o cara raspou no primeiro pau e o outro completou. Era isso que eu ia Então, falar. assim, Era isso que eu ia falar. Eu vi que o gol foi oriundo do escanteio. exato. E aí não soma nesse número específico, mas não tem como dizer que não teve uma participação direta no gol dele. Então, Tem assim, um de rebote, é um cara... pô. Tem um que o cara cabeceia, o goleiro dá o rebote e ele faz o gol na volta. Então, assim, é um cara que tem o pé calibrado e ele cobra dos dois lados. Ele é destro, mas cobra dos dois lados. Então, é uma característica
muito, muito forte também do jogador. E já dá para a gente ir para os números aí, para a gente também não se estender tanto. Nessa Série B, fez 1.288 minutos, teve uma quantidade de participação boa ali em jogos. No Vila Nova, como eu falei, não foi um titular extremamente absoluto, mas participou de muitos jogos no campeonato. Eu acho que essa questão de idade, essa inconstância atrapalha, mas já chega um outro jogador, já chega depois de 2 Série Bs, tem tudo para dar o salto no Náutico. E aí fez 3 gols, 4 assistências, e dessas 4, como eu já falei, fez 3 de bola parada, né? 1,63 interceptações durante o jogo. Na marcação, por ser um jogador mais baixinho, por ser um jogador um pouco mais franzino, realmente ele ajuda mais nas interceptações, na leitura do passe adversário, do que num duelo físico e eu vou roubar a bola. É mais difícil para ele dessa forma. E uma coisa interessante, que eu tinha notado isso aqui para não esquecer, não tem nem tanta coisa a ver, eu falei do físico agora, eu lembrei. Cara, é um jogador que não cai fácil, velho. É um jogador que, se você tentar derrubar ele, não derrubou, ele vai tentar pegar a bola e tentar seguir. Assim, é insistente nas jogadas, eu gostei muito disso. Ele faz o adversário tomar alguns cartões amarelos, porque fica aquela falta feia, sabe? O cara puxa a tua camisa, tu não cai, e o cara tem que ficar puxando ainda, tentar fazer mais alguma coisa para tentar derrubar. Então é aquele cara insistente nesses lances. Você vê que tem uma participação alta durante o jogo, né? 55,4 ações na partida, quase 60% de acerto, tenta quase 40 passes por jogo, 83% de acerto. Então, por mais que nesses passes tem muitos passos pela frente, ele ainda assim tem um bom percentual aí de acerto. Bolas longas, quase 60% aí de acerto, de 2,24 que tenta, quase 60% acerta, 1,2 cruzamentos por partida e 48%. É um número também muito alto. Se você for trabalhar ali até com lateral, quando passa de 30, 35, já está muito bom. E Dodô tem 48%. Tenta alguns chutes no gol. Não é aquele cara que chuta fofo, mas não colocaria também como um ponto muito positivo o chute dele. Tenta 2 chutes por partida, 29% aí de aproveitamento, 4,82 passes por terço final por partida. Se a gente pegar o de Ramon Carvalho, o de Wenderson, é um número baixo, mas você olhando para a média, é um número bom, e quase 80% de acerto, então acerta muito esses passes para o terço final. Tem uma média de 10,3 perdas de bola, né? Aí é foda. Aí o cara tá de palhaçada. Né? A gente tem que estar ambientado, né? Trajado. O Timocast é um programa sério, pô. Ele tem que estar no ritmo do momento. Não, beleza. 10,3 perdas, né? 30% aí foi no seu campo, um número baixo. Tem uma baixa recuperação de bola também, não é um jogador que você consegue destacar pela marcação em si. 3,3 recuperações, a maioria delas no campo do adversário. 3,7 duelos defensivos, mais da metade de ganhos. 8,13 duelos ofensivos, 40% deles ganhos. E o número que a gente sempre está trazendo agora, assistências para remate, que é um número bom. 1,5 assistências para remate por partida. Então, assim, ele deixa um jogador numa condição de finalização mais de uma vez por jogo. Então, mostra até que talvez aquele número de assistência ali poderia ter sido bem maior, né? Porque ele deixa em condição, deixa os jogadores em condição de finalização. Eu acho os números tratam bem o que é o jogador, um jogador que tenta muitos passes,
um jogador dinâmico, um jogador que participa bastante do jogo, que não é tão forte na marcação, tem seus problemas em finalizar, mas é um jogador que é extremamente participativo ali durante o jogo e dá dinâmica. A dinâmica que ele entrega à partida talvez não seja traduzida em números. A quantidade de vezes que ele aciona o ponta na velocidade não se traduz em número, na maioria das vezes, mas ajuda muito o time a sair de uma pressão, a estruturar um ataque que é assim, extremamente importante para um time que vai jogar em transição, quer dizer, que vai jogar de qualquer forma, porque essa dinâmica é fundamental.